Tenho falado com os nossos pastores porque eu vejo que a tendência de esquecer é muito grande. E a gente vai vivendo a vida sem parar para refletir o que aconteceu. Estou falando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós estaremos falando nesses dias, pedindo a eles que também façam a reflexão, porque nós precisamos, irmãos. O dia que você esquecer daquilo lá, não é carregando aqui no peito, nem no bolso. O dia que você esquecer o milagre, a vida acaba. Você perde o seu referencial. E esta manhã nós queremos mais uma vez abrir as nossas Bíblias para uma reflexão que está em Mateus, capítulo 27. Você tem a sua Bíblia e eu espero que tenha. Ontem nós falamos na nossa consagração a respeito deste versículo 32 do capítulo 27. E quase sempre a gente fala assim, tão vazio, tão coisa, e não presta atenção no que aconteceu com a figura deste homem. Está no verso 32, chamado Simão, que obrigaram a carregar a cruz. E muita gente, por que ele foi obrigado? Porque segundo nós lemos, o Senhor Jesus estava numa semana muito exausta, cansado. E daí você vê, até quando tem algumas peças teatrais, a gente vê que Jesus cai. É a realidade. E eles então pegaram esse homem, que tem uma história muito bonita dentro da Bíblia, os seus filhos. Eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Vamos falar da morte de Jesus um pouquinho. Quinta-feira próxima nós teremos falar um pouco sobre a ressurreição, né? Culto da tarde, quando a gente estamos aqui. Eu gostaria que você lesse esse texto com muita atenção, irmãos. Há uma riqueza aqui que você precisa entender e eu também melhorar ainda mais. Todos estão prontos? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 47 do capítulo 27. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhes para beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aqui nós temos um grande acontecimento que eu gostaria que você desse atenção. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião
E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem, e entre elas estava Maria Madalena. Que coisa fantástica! Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te pedimos, Senhor, que nos ajude a meditar na Tua palavra, que não seja algo cansativo, mas que seja algo refletivo, para que nós possamos, Senhor, entender a importância daquilo que nós somos e que temos, e que possamos melhorar um pouco mais a nossa vida com o Senhor. Abençoa as nossas mentes, nosso coração, todo o nosso ser, com esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Eu creio que nós, como cristãos, ouça bem, é perigoso se nós descuidarmos em nossa vida de salvos e deixar para trás algo tão importante, aquele que deu sentido e dá sentido à nossa vida cristã. E nós somos às vezes muito tentados a esquecer. É como você sofre uma pancada na sua perna, na sua mão, dói. Naquela hora você se reage, mas daqui a pouco esquece. É como a mulher que vai ter o seu filho, seu parto, né? Naquela hora quase todas elas dizem assim: nunca mais eu quero ficar grávida. Mas passando 3 meses depois já esqueceu, né? Porque a dor passa, essa dor passa. E a gente não, tem algumas que não passam, não vou entrar neste contexto. Mas se nós descuidarmos da nossa vida de salvo e deixar para trás algo tão importante, que tem sentido e dá sentido à nossa vida, que é o sacrifício e morte e ressurreição do Senhor, algo tão precioso, e que é e deve ser o motivo de nós constantemente estarmos olhando para a cruz. Crente tem medo da cruz, eu não sei porquê. Às vezes a pessoa vê uma pessoa cristã com a cruz, mas esse negócio de crente, eu creio que isso é importante. Eu ganhei várias vezes umas cruzes de ouro para botar na lapela, mas é que eu não sou muito ligado. Não que eu tenha problema, não tenho, mas eu não esqueço do sacrifício, daquilo que foi feito por mim. Outro aspecto que é de grande valor, meus irmãos, é olhar que temos e vivemos cada dia algo que mudou a nossa vida, algo que tocou profundamente em nós. E às vezes nós temos perdido este sentimento. Eu tenho que lembrar disso diariamente, daquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho, que é tão importante. Eu tenho esperança
Eu sou um homem que espero um dia entrar e morar com meu Senhor na sua glória. E se você é um cristão que não tem essa esperança, alguma coisa está errada. Porque esta é a única esperança, é um dia chegar diante do meu Senhor e receber dele aquilo que ele me prometeu, a vida eterna. Então é preciso que você pare um pouquinho. Pertencemos a um projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Vida eterna. Pertencemos à família de Deus, temos esperança de vida eterna e somos dele. Alô? Nós somos dele. Povo escolhido. Povo que Deus tem trabalhado cada dia. Eu não posso perder isso. Chegamos então à conclusão que não podemos suportar as lutas se nós não estivermos olhando para cima. Há muitas pessoas cristãs que só olham para baixo, só vê problemas, situação do país, situação não sei o quê, assiste programas que só jogam você para baixo. Antigamente você poderia, e nós assistimos, está na hora do repórter, né? Repórteresso. Todo mundo ia saber as notícias. Hoje você não tem mais isto. Quando abrem os jornais para notícia de televisão, só tem o quê? Culto aos demônios. Porque é só para falar do que o diabo está fazendo. Só isso. Então, quando você se coloca à disposição para ver esta miséria, você tem boas chances de ficar envenenado e querer até brigar. De tanta raiva que dá você ver certas situações que acontecem de crimes. Então, o meu conselho é, não que você seja um alienado, mas que você possa entender que aquilo não lhes faz bem. Você precisa tirar o olhar disso, e você comece a olhar para Deus. Ele não saiu do lugar, ele está no seu trono e ele vai sustentar a sua igreja, mesmo tanta gente querendo destruir. Porque se você pensar, tudo que acontece é para destruir a igreja do Senhor. E nós não podemos deixar. Chegamos então a esta conclusão. Para suportar estas lutas, se nós não estivermos olhando para cima, tal como Jesus disse, e eu gostei de uma frase que Lucas usou, porque os evangelhos, cada um fala mais ou menos de uma maneira. Lucas 28, está logo aí à frente. Lucas, Evangelho de Lucas, não sei se é 28, eu vou dar uma olhada, vamos ver, lá no final também. Fala do mesmo assunto. Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, quando fala da morte de Jesus. Lucas, que não tem 24. A morte de Jesus, citada por Lucas, no capítulo 23, a partir de 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, ele faz a sua narrativa dentro de maneira diferente, por causa para quem ele estava escrevendo. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona.
rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz. O que ele disse? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Então eu estou dizendo aqui em outras palavras, Jesus não estava olhando para os críticos, Jesus não estava olhando para as misérias, ele estava olhando para o seu Pai. E o dia que você tirar o seu olhar do Senhor, a sua vida poderá sofrer perdas. Ouça bem o que estou te dizendo. Não tire os seus olhos de Cristo. Há uma situação, olhe para Cristo. Jesus olhava sempre, porque ele sabia que mesmo marchando para uma cruz, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo ali quase que sofrendo agressões, ele sabia para onde olhar. Ele olhava para cima, porque ele sabia que tinha um Pai que estava no controle da sua vida. A minha vida e a sua vida precisa estar no controle de Deus. Precisa estar. Se não estiver no controle de Deus, como você vai resistir? Impossível dentro deste mundo que nós estamos vivendo. Então eu não quero perder de vista, falando da história da igreja. A igreja hoje mudou tanto, é tanto movimento, mas não tem obediência. Disse ontem, hoje não se fala mais no evangelho, fala nos homens. Tantos homens são tão citados, não fulano de tal, não citam mais nada que Jesus faz. E ele continua sendo o mesmo. Ele está no seu lugar. O que acontece nesse mundo espiritual e aconteceu, irmãos? E é sobre este aspecto que eu queria que você entendesse, que para mim este foi o maior acontecimento que aconteceu após o nascimento de Jesus. Teve lá o dilúvio, mas este acontecimento aqui, ele mexeu com toda a estrutura. Vamos prestar atenção nisto aqui. Verso 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas. Quem entende isto? Você sabe o que está escrito? Fala para mim esse horário aí. Desde a hora o quê? Hora sexta é meio-dia, porque começava de 6. Até a hora nona, quando é? 3 horas. Agora eu quero criar uma imagem. Quantos aqui já viveu eclipse? Não é? Agora eu tinha mais ou menos 10 anos. Houve um eclipse. Você não enxergava nada. Tudo escuro. E era 1h da tarde mais ou menos. Você não enxergava mesmo. E passou um bom período, depois passou. É uma coisa séria. Feche os seus olhos. Fecha. Fecha também não. O que você está vendo? Nada. Quando se fala de trevas, é muito mais do que um eclipse. É muito mais do que. Nós estamos falando o que aconteceu neste fato aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu, eu estou dizendo aqui, irmão, é no mundo espiritual. Quando Jesus estava sendo crucificado, houve um mover tão grande neste mundo terreno,
Por quê? Porque Jesus estava enfrentando o poder das trevas, o poder do pecado, e ele estava ali. Com a sua morte e ressurreição, ele estava destruindo um poder. Ouça bem, ele estava destruindo um poder que estava condenando todo mundo, e ele estava neste momento ali enfrentando este poder para derrotá-lo, para que o homem pudesse sair das trevas. Ouça bem, trevas não é só de noite, trevas é quando uma pessoa não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que ele está em trevas. Ele enxerga com seus olhos, mas ele por dentro está no escuro. Não tem visão. Ele se perde. Foi um dia de grande terror, escuridão total. Foi mostrado ali o estado do homem que anda nas trevas. E Deus estava ali usando o seu Filho para destruir este poder das trevas que conduzia as pessoas para a morte. E agora com Jesus, ele traz esse homem para enxergar a luz. João, capítulo 8. Eu sei que isso é um assunto difícil, não é um assunto fácil, porque nós estamos acostumados a ouvir de uma maneira diferente. João, capítulo 8. Agora você vai entender. Para a pessoa que está nas trevas, eu não estou dizendo essas trevas da noite escura, não. É trevas interior. No verso 12, o que é que Jesus disse aí? Agora Jesus já tinha, estava fazendo o seu trabalho ainda. O que está escrito aí? Leia bem alto. Eu sou a luz. E ele diz mais o quê? Quem me segue não andará em trevas. Por quê? Porque ele terá a luz de Cristo. Isso é impressionante. Nós cristãos enxergamos coisas que uma pessoa do mundo não enxerga. Por isso que muitas vezes você sofre, porque você está falando uma coisa, mas as pessoas do mundo não vão entender. Por quê? Porque elas estão no escuro, elas não enxergam. Elas não conseguem enxergar. Portanto, foi um dia de trevas, terror. Meu Deus do céu, eu comecei a olhar isso aqui, sinceramente eu fiquei muito assustado. Assustado no bom sentido, que eu já tenho lido várias vezes. Mas você descobre no verso 51, e aqui nós temos o segredo desse texto. Houve um mover de Deus tão grande naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, porque Deus naquele momento estava estabelecendo um novo período. Não sei se você entende desta maneira, mas diz ali o texto, verso 51, o que diz? Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isto, olha para mim, isto foi real. O que é isto? Porque nós sabemos, se você ler a Escritura cuidadosamente, e esse dia tinha um rapaz dando uma aula ali em cima, eu achei extraordinária, falando sobre os tabernáculos. Tinha o santo e tinha o santo dos santos, que só podia entrar os sacerdotes. E agora você olha nisso aqui, quando Jesus, olha para mim no instantinho, não se perde lendo não, olha para mim. Quando
o Senhor estava entregando a sua vida, destruindo esse poder, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso assustou a turma. Por quê? Porque ali ele estava dizendo: agora o ser humano pode chegar a Deus direto. Aleluia! Ele não precisa de ninguém, porque abriu o véu, eu posso chegar a Deus através de Jesus Cristo. Eu tenho liberdade de chegar diante do Senhor. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu acho é demais para mim. Então foi rasgado, não foi uma ação, ouça bem, do ser humano. A morte do Senhor abre caminho para a presença de Deus. Por isso, irmão, que nós podemos chegar diante de Deus, porque o véu foi rasgado. O Senhor, com seu poder, disse: agora o homem pode chegar a Deus, porque até então ele tinha que ir ao intermediário. Mas agora não, eu vou direto a Deus. Por isso que quando você ora, o que Jesus só recomendou foi o quê? O que Jesus recomendou? Aí, minha irmã, 96 não é brincadeira não, né? O que Jesus recomendou? Procurar uma pessoa para... O que ele falou? E tudo que você precisar, em meu nome fala com meu Pai. Você diga: ó Deus. Por isso que a nossa oração precisa ter uma situação bem resolvida. Senhor Jesus, né? Senhor Deus, meu Pai querido, em nome de Jesus, eu chego à tua presença para dizer isso. Por quê? Porque o caminho foi aberto. Eu agora posso falar. Eu posso dizer para ele. Então isto aí foi algo que aconteceu. Houve trevas. Mas pastor, aí também teve pessoa que ressuscitou. É verdade. Por quê? Porque ele estava ali abrindo o caminho. Agora, o crente não morre. Por favor, irmão, fala isso com o irmão, mas fala com saúde, vamos lá. Fala, olha para ele e fala assim: meu irmão. Mas você não falou com ninguém, meu filho, tu está aí. Está ali assim, ó. Olha para mim, fala: meu irmão. Não, mas não, é compaixão, meu irmão. É compaixão, vai lá. Olha para mim, João. Meu irmão. Aleluia. Ah, meu Deus, diga para ele: oh, meu irmão, você não vai ficar debaixo da terra? Ah, Jesus! Aleluia! Eu não vou morrer, porque eu tenho sobre a minha vida o poder da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus morreu, aqueles ressuscitaram para ele dizer: olha, eu resolvi esse problema agora de uma vez por toda. Crente não morre. Crente dorme no Senhor. Meu sogro uma vez me fez uma pergunta, eu fiquei muito sem jeito. Meu sogro perdeu sua... Me permita, minha mulher e os familiares deram alguns aí. Ele falou: Rubem, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele ficou muito assustado, perdeu a esposa. Ele ficou muito desconsolado. Ele falou assim: Rubem, você me faz assim. E ele era crente, mais velho que eu. Ele falou assim: será que eu vou encontrar com Giselda lá em cima, andando na rua de ouro? O que eu
posso responder. Eu não sei, eu não tenho muita certeza, porque nós vamos ser anjo. Nós vamos receber um corpo celestial. Você entende isso? Diga para o irmão: essa ruga eu não vou entrar lá não, meu filho. Fala para ela aí. Ô Cosme, esse cabelo branco não entra lá não, meu filho. A Bíblia diz que quando Jesus entregou a sua vida, Pai, eu entrego o meu espírito, ele estava dizendo assim: agora toda autoridade me pertence, no céu e na terra. Toda autoridade agora é de Jesus. Louvado seja o seu nome. Então este foi é fantástico olhar isso aqui. Ele estava dizendo assim: agora vocês terão o poder da ressurreição. Por isso que nós pregamos e nós cremos que Jesus virá. Né, Chirico? Ele vai vir buscar a igreja. Mas Bíblia, o bispo me explica, e aquelas pessoas que morreram? Agora, preste atenção, morreu crente, hein? Porque tem gente aí que vai morrer outra vez, vai para o inferno mesmo. Porque será julgado pela sua descrença. Lá vão comparecer diante do Senhor para ser julgado. Por que você rejeitou? Aqui não tem lugar para você. Porque a rejeição de Cristo é uma sentença de morte. Vou parar já que está muito tarde. Rejeitar a Cristo é uma sentença de morte. Se nós, antes de Cristo, nós morrermos, a Bíblia diz que quando Cristo vier, e agora, olha para mim, não vem aquele Jesusinho, não. Vem um Cristo glorificado. E ele diz que aqueles que ressuscitaram, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós? O que vai acontecer comigo e com você? Seremos atraídos, arrebatados, e receberemos um corpo para habitar as regiões celestes, e lá não entra luto, não entra dor, não entra mentiroso, não entra feiticeiro, não entra essa turma. Entra os remidos do Senhor, para estar com o Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a morte de Jesus foi um fato. Por isso que disseram assim: realmente esse aí é filho de Deus, porque aconteceu só sendo assim. Foi por isso, eles confessaram. Ouça que eu vou terminar. A partir daquele momento, Cristo ressuscita, ele volta à presença do Senhor, e ele disse para mim e para você: todo poder, todo, me foi dado onde? No céu e na terra. E qual foi a recomendação para mim e para você? Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. E ele diz: e eis que eu estou convosco. Quanto tempo? Até a consumação do século. Por isso, meus irmãos, por isso, queridos irmãos, não descuide da sua vida espiritual. Não deixe ser seduzido por estas coisas do mundo que não tem nenhum sentido.
Conserve a sua vida com Deus. Mantenha-se diante do Senhor. Oremos, nosso Deus e Pai. Nós iremos sentar à mesa do Senhor agora. Iremos comungar agora, Senhor, através do pão e do cálice, porque o Senhor disse que este é o seu corpo e o seu sangue. E nós fazemos isso para não esquecer do sacrifício que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. Amém.